Vamos lá. Na aula passada, a gente começou vendo a ideia central que vai servir para esse curso todo, que é o vetor, né? A gente definiu de uma maneira, assim, eu diria não tão formal, porque eu prefiro fazer de outras formas, mas assim, para seguir a ideia do livro, a gente definiu propriamente o que é um vetor, né, que é um conjunto de setas que tem mesmo comprimento, direção e sentido. A gente pode associar a cada seta, a cada vetor, um par de coordenadas, né, associando aquele vetor a uma seta que seja igual a ela, começando da origem, né? Então, se eu tenho um vetor, eu coloco ela com a origem na origem do sistema de coordenadas, e aí eu vou ter essa extremidade aqui, que vai me dar as coordenadas do vetor, né? Então, a gente pode usar também esse mecanismo de pares ordenados para falar de vetores dessa forma. E aí, foi basicamente o que a gente viu na aula passada, né? A gente viu também o que é os elementos que definem o vetor, né, que são comprimento, direção e sentido, e tudo isso. Então, a ideia hoje é a gente começar a falar um pouco de operações entre vetores. Entre vetores e algumas operações. Então, o assunto de hoje, essencialmente, vai ser focado nisso, tá? Nas operações entre vetores e algumas aplicações, alguns exercícios envolvendo as operações, tá? Para essa parte, a gente vai ver o que está no Reis e Silva, tá? A gente não vai ver uma coisa diferente do que está lá, mas eu vou seguir uma abordagem de um outro livro, que é aquele Paulo Interli, que é da cesta de basquete, que eu mostrei a vocês na aula passada, só porque ele fala um pouquinho mais e tem mais alguns exemplos para a gente tratar. Certo? Então, antes de começar propriamente com as operações, eu queria definir duas coisas. Definição. Primeiro, na aula passada, a gente já tinha definido isso, mas eu vou só colocar aqui de novo, que foi o seguinte, foi o vetor nulo, né? O vetor nulo é o quê? É aquele vetor cuja seta que o representa, né, tem origem e extremidade no mesmo ponto, né? Em outras palavras, é aquele vetor que tem coordenadas 0, 0, 0, né? Então, o vetor nulo é o vetor que tem coordenadas 0, 0, tá? Então, esse é o vetor nulo, tá? Então, se a gente fosse fazer uma representação dele, a gente não iria sair da origem, né? A seta que representa o vetor nulo, ela não aponta para direção nenhuma, ela fica ali, só ali no ponto, tá? Então, a representação gráfica do vetor nulo não vai existir exatamente, tá? Uma outra maneira de definir é o vetor representado pelas setas do tipo A. Então, se a origem é igual à extremidade, isso aqui é o vetor nulo, e a notação padrão para o vetor nulo é sempre o 0 com uma seta em cima, para não confundir com o número real 0. Tá ok? Beleza. Então, a gente tem um vetor nulo. Além do vetor nulo, a gente tem também um outro que eu queria aqui mencionar. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Aqui. Sim. E dado um vetor U, a gente viu na aula passada que a esse vetor estão associados o conceito de comprimento, direção e sentido, tá? E baseado nesses conceitos, a gente pode definir o seguinte: o oposto de U,
tá? Então, o que seria o vetor oposto de U? Veja que a gente não falou nem em adição, quanto mais de subtração, tá? Então, a gente não tem, até então, nenhuma operação envolvida na definição de vetor oposto. É uma definição propriamente geométrica, que envolve a noção de seta mesmo, tá? E a ideia geral dessa definição é que, se o vetor U ele é representado por uma seta, o oposto de U a gente espera que seja representado pela seta igual, só que apontando para o outro lado. Então, é exatamente isso. Então, dado o vetor U, definimos o oposto de U como o vetor que, primeiro, tem mesmo tamanho que U, mesmo comprimento. Deixa eu arrastar um pouquinho mais para cá. Tem mesmo comprimento que U. Segundo, tem mesma direção, né? Então, é uma seta paralela a U. Tem mesma direção. Que U. E, por último, tem sentido contrário, ou seja, aponta para o outro lado. Tá? Tem sentido contrário ao de U. Então, se U aponta para um lado, o oposto de U vai apontar para o outro. Então, é mais ou menos isso aqui. Se esse é o vetor U, então, na verdade, deixa eu fazer de um jeito que eu consiga fazer direitinho. Se esse é o vetor U, então, o oposto de U, vou botar assim, é oposto a... O oposto de U vai ser esse outro vetor aqui. Eita. Copiar. Colar vai ser esse outro vetor aqui, que é paralelo, né? Tem a mesma direção, tem o mesmo tamanho, só que agora aponta para o outro lado. Certo? Então, esses vetores a gente chama de opostos. E a notação padrão para o vetor oposto de um vetor é justamente aquela com um sinalzinho de menos aqui, que até então não tem relação nenhuma com a operação de adição. Claro que vai ter daqui mais para frente, tá? Mas, a princípio, é uma definição meramente geométrica, né? É a seta que aponta para o outro lado. Então, a gente tem esse vetor oposto aí. Se a gente tem um representante de um vetor, né? Se a gente tem um vetor que é definido por dois pontos, a gente consegue também dizer quem é o oposto da seguinte maneira, né? Se U é representado, né, por AB, é definido pelos pontos A e B, então, quem é que vai ser o menos U? Ou melhor dizendo, quem é que vai ser o menos AB? Então, se eu pegar essa mesma seta e mudar ela, botar ela para o outro lado, então, ao invés de ir de A para B, ela vai de B para A. Então, o oposto do vetor AB, e é assim que a gente deve ler essa expressão aqui, é o vetor BA. Tá ok? Então, a gente tem aí esses casos particulares de vetor que vão ser muito importantes para a gente mais para frente, e é bom ter eles em mente. Deixa eu ver se eu esqueci algum. Certo, qualquer ponto do espaço, ok, pronto. Tá. Além desses que a gente viu, deixa eu botar aqui mais um pouquinho. A gente tem também... Olha, se vocês quiserem que eu pare um pouquinho para vocês copiarem, alguma coisa do tipo, me avisem, tá? Se eu estiver indo rápido demais também, viu? E se tiver dúvida, claro, pode perguntar a qualquer momento. Tá. Outra definição importante... Professor, só por curiosidade. Diga, Marcelo. Que tu tá usando alguma mesa,
Ou é Eu tô um usando um tablet. tablet? Ah, tá, beleza. Professor, Oi. você não vai disponibilizar essa nota de aula, não? Veja, não, porque se você for olhar direitinho, essas aqui eu ainda comecei porque eu estava definindo direitinho, mas tudo isso que eu estou definindo aqui está lá no livro do mesmo jeito. Ah, Tá? tá. Então, no fim das contas, eu tô escrevendo essa parte mais para poder falar mais sobre o assunto, mas no geral vai ser uma coisa bem rabiscada aqui, que eu acho que não vai ajudar muito compartilhar, não. Mas todas essas definições estão no livro. Estão em todos os livros que eu indiquei, na verdade, para ser mais preciso. Tá bom? Tá. Outra definição importante é a ideia de vetor unitário, né? Então, não é um tipo específico de vetor, não é um tipo específico de vetor, mas é uma propriedade que ajuda às vezes, né? Então, a gente diz que um vetor, chamar de U, é unitário. Então, a gente diz que um vetor é unitário. Tá? Não é se as coordenadas dele forem todas 1, tá? Não. Pode até acontecer de um vetor ser unitário e alguma das coordenadas ser 1, pode, mas não é esse o caso. Um vetor é unitário quando o comprimento de U é 1. Então, o vetor, ele é unitário quando o seu comprimento é 1. Em outras palavras não, né? Usando a simbologia que a gente está usando, né? A notação, quando a norma de U for igual a 1, tá? Esse símbolo aqui com as duas barrinhas, ele vai servir para indicar o comprimento de um vetor. E aí a gente tem várias palavras para designar o comprimento de um vetor. A gente pode usar a palavra comprimento, a gente pode usar a palavra norma, a gente pode usar a palavra módulo, certo? A gente pode usar todas essas palavras para se referir ao comprimento de um vetor. Porém, como a gente vai ficar muito, né, entre vetor e número real, tá? Por uma questão mais prática de diferenciar os elementos, sempre que eu usar a palavra módulo, eu estou me referindo a número. Então, o módulo de um número real, eu vou usar sempre a palavra número. Mas quando eu estiver me referindo a vetor, eu vou usar mais a palavra comprimento ou norma. Tá? É só por uma questão prática de diferenciar as coisas. Tá? O símbolo que a gente usa para a norma não precisa ser esse. Inclusive, eu acho que o Reis e Silva, ele usa só uma barrinha. Eu não sei se é uma barrinha ou se é duas, mas tem alguns livros que usam só uma barrinha, assim como a gente fala, assim como a gente usa com módulo. Tá? Também não tem problema, desde que você tenha em mente que o que está dentro é um vetor, então isso é a norma de um vetor. Se o que está dentro é um número, isso é o módulo de um número. Eu, na aula, por uma questão prática, de novo, eu vou usar sempre duas barrinhas quando eu estiver usando vetor e uma barrinha quando eu estiver usando número real, para não ter essa confusão. Tá ok? Mas é só uma questão prática, mas não precisa ficar tão restrito a isso. Tá? E aí, pronto, o vetor é unitário quando o comprimento dele é 1. E é isso. Tá? Então, definidas esses casos particulares de vetor, a gente está pronto para começar a falar das operações entre vetores. As operações entre vetores são, na verdade, duas, mas a gente vai estender um pouquinho mais a uma terceira, mais por uma questão prática, tá? Mas elas são operações muito simples, tanto do ponto de vista da construção da operação, né, do que ela vai significar, do que ela vai dizer, quanto do ponto de vista prático, né, de como é que a gente vai usar isso nos problemas, né, quando envolver coordenadas, por exemplo. E são operações que têm muita similaridade com operações que a gente já conhece dos números reais, por exemplo. Tá? Então, as operações que a gente vai ver entre vetores são duas, que são a adição de vetores e a multiplicação. Não multiplicação de vetores, a gente vai ver alguns tipos de multiplicação de vetores
nas próximas aulas, mas essa que a gente vai ver aqui agora, né, que é uma operação fundamental do conjunto de vetores, é a multiplicação por escalar. E sempre que você escutar a palavra escalar, associe ao termo número real. Certo? Então, a gente vai ver essas duas operações agora, a adição e a multiplicação por escalar. A terceira que eu falei é a adição de um ponto por um vetor, mas isso é uma modificação da definição de adição propriamente dita, e a gente vai ver daqui a pouco, com calma, o que é que ela significa. Tá? Então, primeiro, vamos começar com a adição. Tá? E como é que a gente faz para somar vetores? Como é que a gente define a soma de vetores? Tem duas maneiras de ver a adição. Uma é a partir do ponto de vista das coordenadas, como a gente viu na aula passada, né? Então, cada vetor está associado a algumas coordenadas, e eu posso definir a soma a partir daquelas coordenadas. Mas a gente vai começar aqui com um ponto de vista geométrico. Tá? Então, dadas duas setas, o que seria a soma dessas duas setas? Né? O que seria a seta que é resultado dessa soma? Tá? E a ideia central aqui é você pensar como um deslocamento. Tá? Então, digamos que a gente tem dois vetores aqui, o vetor U e o vetor V, tá? Que são dois vetores, ou seja, são duas setas que elas podem estar representadas no plano cartesiano com a mesma origem, ou não, tá? No fim das contas, o importante do vetor é o comprimento, direção e sentido. Então, aqui eu tenho dois vetores que estão representados por essas setas aqui. Então, como é que eu faço para somar esses dois vetores? Quem é o vetor U mais V? Tá? Então, se eu tenho duas setas, o vetor soma ele é definido da seguinte maneira. Então, primeiro, eu vou escolher um ponto do plano cartesiano, pode ser a origem, pode ser qualquer outro ponto, que eu vou chamar de A aqui. E aí, o que eu vou fazer é pegar o primeiro vetor e colocar ele aqui, só que com a origem no ponto que eu escolhi. Coloquei. Beleza? Então, aqui eu tenho o mesmo vetor U, né? Ele tem o mesmo tamanho, paralelo, mesmo sentido, então é o mesmo vetor, só que ele está com a origem em A. E aí, se eu coloquei a origem em A, eu vou estar bem definida aqui a extremidade desse vetor, dessa seta, que eu vou chamar de B. E aí, o que é que eu vou fazer com o segundo vetor agora, para somar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar agora o segundo vetor e vou colocar ele agora com a origem em B. Coloquei aqui com origem em B, né? E aí, eu tenho essa construção aí, que vai me definir também esse outro ponto aqui. Quando eu boto o vetor V com origem em B, vai aparecer um outro ponto aqui que eu vou chamar de C, que é a extremidade de V. E aí, beleza. Então, como é que eu vou fazer para definir a soma de U com V? Eu vou definir a soma de U com V da seguinte maneira. Eu vou definir que a soma de U com V é o deslocamento resultante pela composição dos deslocamentos. Então, se eu penso que U é um deslocamento que vai de A para B, e V é um deslocamento que vai de B para C, ao fim desse deslocamento, eu andei de A até C. Então, AC é o vetor que a gente vai chamar de vetor soma de U com V. Né? É o vetor resultante da soma do vetor U com o vetor V. Tá? Essa ideia de deslocamento é só uma ideia geral. Tá? Na prática, quando a gente quer definir a soma entre dois vetores, a gente faz o seguinte. Seja o vetor definido pelos pontos A e B, e V, o vetor definido pelos pontos BC. Então, a soma de U com V, e a gente vai indicar o vetor soma através da simbologia de adição que a gente já é acostumado a usar com números reais, né? U
mais V é o vetor AC. Tá? Em outras palavras, uma formulazinha boa para memorizar isso é AB mais BC é igual a C. Ok? Em determinados problemas, nem sempre os vetores eles vão vir de uma maneira boa para você somar. Tá? Acontece muitas vezes de você ser requisitado a somar dois vetores, mas na figura, sei lá, tem uma construção lá, e aí os vetores eles não aparecem dessa forma, né? U e aí V colado com a extremidade de U. Então, é muito importante você observar que essa coisa de vetores serem iguais se tiverem mesmo comprimento, direção e sentido, permite que, na verdade, você some qualquer par de vetores. Né? Basta que você escolha representantes apropriados, ou que você troque, né, aquela seta que você está usando, ou aquela seta que o problema lhe colocou, por uma outra que permita fazer a soma. Então, nesse caso aqui, veja que eu coloquei 2U e V em posições bem arbitrárias, né, em posições que pouco importam. Mas, eu sempre posso pegar uma seta igual a U e colocar com origem em qualquer ponto A, e aí em B eu posso colocar sempre uma seta igual a V. Desse modo, eu tenho a construção necessária para visualizar quem é o vetor soma. Tá bom? Então, essa é a operação de adição entre vetores. Antes de falar das propriedades, ou será que é melhor falar das propriedades primeiro? Eu acho que eu vou falar primeiro das propriedades. Tá? Essa operação ela tem algumas propriedades que são muito úteis. Professor? Oi. Rapidamente, tem uma pessoa pedindo para o senhor repetir essa última parte no chat. Calma, que última parte? Ela tá falando da soma. Ela não entendeu muito bem. Esse finalzinho Como da assim? explicação. Da soma. Ela tá dizendo. Calma que eu tô tentando lembrar. Então, se U é AB, V igual a BC... Não sei de que parte você está falando. Ah, certo. Veja, acho que era dessa questão de colocar qualquer situação, né? De você não precisar que os vetores estejam na posição. A gente vai fazer um exemplo daqui a pouco, tá? Deixa eu falar das propriedades e aí eu vou colocar um exemplo aqui para a gente falar, tá bom? Então, vamos para as propriedades. Então, propriedades... Aí as propriedades da adição são 4, assim como as propriedades da adição de números reais, tá? Mas tem que ter bastante cuidado, porque a gente está falando de um objeto geométrico, né? Não está falando de somar números, e aí essas operações não vão sair de graça. Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado aí. Quais são as propriedades da adição? A primeira propriedade da adição, ela é conhecida como associatividade. Tá? O que é que diz a associatividade? Diz que se eu tenho um vetor U e eu somo com o resultado da soma de V com W, então o vetor que eu obtenho como resultado vai ser exatamente o mesmo do que se eu tivesse feito U somado com V e depois somado com W. Em outras palavras, quando eu tenho uma adição em sequência, né, quando eu somo várias coisas juntas, não importa a ordem em que eu efetuo essa soma. Eu posso escolher quem eu vou somar primeiro, porque o resultado, no fim das contas, não vai depender da ordem da soma. Tá? E o que faz ter sentido a expressão
vou até botar em vermelho, porque isso não faz parte da propriedade, tá? A propriedade garante que a gente pode escrever assim, é que a gente pode escrever U mais V mais W, sem necessariamente explicitar a ordem, tá? O parêntese, ele serve na conta para dizer qual é a ordem que você faz primeiro. Então, se a ordem não importa, então você não é obrigado a colocar um parêntese, tá? Então, por aí. A segunda propriedade, ela é conhecida como comutatividade, né? Que diz que se eu tenho uma soma de dois vetores, eu posso efetuar essa soma dos dois sentidos. Eu não preciso somar U com V. Não, eu posso somar V com U e o resultado vai dar exatamente o mesmo. Veja que, do modo como eu defini aqui, a ordem dos vetores ele tem uma importância na construção, né? Eu peguei o primeiro vetor, coloquei primeiro, depois eu coloquei o segundo de um jeito apropriado para construir o vetor soma. Né? Então, assim, a princípio, essa coisa da ordem fazer diferença, não fazer diferença, não é tão óbvia, porque eu usei a ordem para definir a soma. Mas, graças a Deus, a soma, ela não tem esse problema. Mesmo definindo dessa forma, né, precisando de uma ordem, no fim das contas, eu posso somar na ordem que eu quiser e o resultado vai ser exatamente o mesmo. Né? Isso é a comutatividade. A terceira propriedade da adição diz respeito à existência de elemento neutro. Né? Diz que existe um vetor, que por hora eu vou chamar ele de E, com uma setinha, tá? Tal que a soma dele com qualquer outro vetor não vai fazer absolutamente nada, vai resultar no outro vetor. Isso a gente chama de existência de elemento neutro. E esse elemento neutro a gente já imagina quem é, mas a gente vai verificar que é exatamente ele depois. Então, a adição de vetores também tem elemento neutro. E, por fim, propriedade da adição número 4 é a existência de oposto. É que dado um vetor que eu vou chamar de U, existe um outro vetor que eu vou chamar de U barra, tal que... Vou chamar de U barra não, desculpa, eu vou chamar de U linha, para poder colocar a setinha aqui em cima. Existe um outro vetor, né? Dado um vetor qualquer, existe sempre um outro, tal que, como se fosse assim, como se ele anulasse a soma com U. Né? Ou seja, é um vetor que vai desfazer o que U faz. Então, dado U, existe U', tal que U mais U' é zero. Tá? E aí também a gente deve ter vocês devem ter uma ideia aí de quem é que vai fazer o papel desse U' na nossa operação, mas a gente vai verificar também quem é ele. Tá? Então, vamos fazer uma verificação rápida dessas propriedades. Tá? São propriedades importantes, tá? Que são definidas de maneira geométrica, então a gente precisa garantir que elas funcionem antes de começar a trabalhar. Tá? Eu vou fazer só... Não, acho que dá para fazer tudo. A adição é sempre bom. Então, eu vou fazer a demonstração. Vou fazer a demonstração aqui. Primeiro, começando com a associatividade. Tá? Então, veja só. O que eu quero mostrar, eu vou colocar aqui em branco, é que U mais V mais W é igual a U mais V mais W, ou seja, que eu posso efetuar essas somas aí na ordem que eu quiser. Eu faço a soma que eu quiser primeiro. E aí, veja só, do modo como eu defini soma, eu preciso escolher representantes, né? Eu preciso colocar essas setas de uma maneira apropriada para que eu possa efetuar. Então, qual é a maneira apropriada? A maneira apropriada aqui, como está colocado na figura, é que a origem do primeiro tem que estar ligado com a extremidade do segundo. Né? Ou ao contrário, né? A origem do segundo, né? A origem de V aqui no caso, V começa em B, que é exatamente onde A termina, né? Onde está a extremidade de A. Então, a gente vai tentar fazer isso aqui de alguma forma. Então, veja só. Nessa expressão do lado direito, eu vou começar fazendo o seguinte.
Primeiro, eu vou avaliar primeiro essa expressão aqui. Então, sejam o... Aí o eu vou botar em qualquer canto, porque ele é o primeiro, né? Ele não, o primeiro vetor eu posso colocar de qualquer forma. Então, digamos que U seja representado pelos pontos A e B, tá? E aí, veja só, nessa expressão do lado direito, eu vou precisar somar U com V. Se eu vou precisar somar U com V, para eu fazer isso, eu vou precisar que V comece em B. Então, eu vou fazer isso. U igual a B, V representado por BC, tá? Vai dar num ponto C aí qualquer que eu não sei quem é. E, por último, W igual a... E aí, mesma reflexão. Aqui eu vou precisar somar V com W. Né? Se eu vou precisar somar V com W, então W tem que começar no ponto C, para que eu possa fazer a soma. Então, vamos colocar aqui W como sendo CD. Beleza, pronto. Escolhido essas representações para os vetores U, V e W, né, escolhido esse conjunto de setas aí para definir o V e W, eu vou agora desenvolver as expressões que estão ali em cima, tá? Então, vamos começar pela primeira aqui. Vou botar aqui em azul. Então, deste modo, temos primeiro, quem é U mais V mais W. Se eu trocar as representações, né, a figura seria mais ou menos uma coisa assim. Deixa eu botar aqui. Eu tenho U, V e W. Botando representantes quaisquer, tá? Aqui eu teria A, B, C, D. Aí aqui U, V. Deixa eu botar para fora que eu acho que vai ficar melhor. U, V, W. E aqui A, B, C e D. Então, veja só. Se eu estou somando U com o resultado de V mais W, então eu estou somando D. Então, eu estou somando, vamos substituir as representações, né? Eu estou somando AB ao resultado da soma de BC mais CD. Beleza? Então, pensando naquele esquema de deslocamento, né, quem seria o resultado do deslocamento de BC, o resultado da soma, né, dos deslocamentos de B até C e depois de C até D? BD, exatamente. Então, BC mais BD vai dar exatamente, desculpe, BC mais CD vai dar exatamente BD. Então, aqui está o V mais W. Então, agora, se eu quero somar U a V mais W, então eu vou fazer AB mais BD. E aí, de novo, qual é o deslocamento resultante aí? Vai ser I de A até D. Exato. Então, quando eu terminar essa soma, vai dar no final aqui de A até D. Então, esse vetor aqui é o vetor U mais V mais W. Agora, vamos desenvolver a expressão do lado direito para ver se vai dar igual, né? A expressão do lado direito, que eu vou chamar aqui de 2, é U mais V mais W. E aí, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar ver se eu consigo puxar esse negócio para cá. Acho que eu consegui. Copiar. Colar. Faltou só o A, mas tem problema não. Então tá aqui.
né, a situação que a gente quer, né? Só que agora, o que é que eu quero fazer? Eu quero somar primeiro U com V. Então, vamos ver. No fim das contas, isso vai ficar a soma de AB mais BC, que eu vou somar com W, que é CD. E aí, quanto é que vai dar essa conta, né? Então, primeiro eu tenho que somar AB mais BC. Só que aí, AB mais BC está aqui, né? AB mais BC é U mais V, que é AC. Então, o resultado dessa conta vai ser AC mais CD. Aqui está U mais V. Por fim, quem vai ser o resultado final? Agora, se eu somar AC mais CD, o resultado vai ser AD de novo, né? Que é a soma desse vetor com esse. Então, o resultado vai ser AD. Então, o que a gente observa é que nos dois casos o vetor resultante foi o mesmo. Em cima deu AD, e embaixo deu AD também. Portanto, U mais V mais W é igual a U mais V mais W. E isso conclui a demonstração da primeira propriedade. Ok? Vamos para a propriedade 2 agora. A aditiva número 2 diz a respeito da associatividade, ou seja, eu posso trocar de ordem. Então, digamos que U seja representado por AB e V seja representado por A, C... eu vou botar C. Vou botar BD. BD. Certo? Então, o que a gente quer mostrar é que a gente pode somar U com V e V com U. Tá bom? E aí, vamos fazer o seguinte. Vou construir aqui uma figurinha, onde eu tenho ponto A, ponto B, ponto D. Na verdade, aqui eu quero que seja BC, tá? Então, a gente tem aqui o vetor U, representado pela seta AB, o vetor V pela seta aqui A, B, C. E aí a gente vai fazer uma construção nessa figura para permitir permitir que a gente troque de ordem na figura, tá? Então aqui a gente tem o vetor U, vetor V, e aí eu vou fazer o seguinte: considere aqui o ponto D, tá? E esse ponto D ele vai ter um papel de suma importância para a gente. Deixa eu fazer assim que eu acho que fica melhor. Cadê? Aqui. Vou determinar aqui um ponto D, tá? E quem vai ser esse ponto D? O ponto D, ele vai ser o ponto que falta aqui nessa figura para a gente fechar um paralelogramo. Tá? Em outras palavras, eu vou passar por A uma paralela ABC, passar por C uma paralela AB. Essas duas retas elas vão se encontrar num terceiro ponto, num quarto ponto aqui, que eu vou chamar de D. Tá? Se a gente fizer essa construção, a figura ABCD é um paralelogramo. Certo? Sendo ABCD um paralelogramo, então, deixa eu só colocar aqui direitinho, né? Se ABCD é um paralelogramo, então a gente tem alguns vetores aqui que a gente pode levar em conta. Primeiro, tem o vetor AD, tá aqui, e a gente tem também o vetor DC. DC.
tá bom? E por causa das propriedades do paralelogramo, a gente ganha umas informações interessantes. Primeiro é que AD e BC são o quê? São duas setas, se a gente olhar direitinho aqui, tem mesmo tamanho, porque estão sobre lados opostos de um paralelogramo. Tem mesma direção, porque os lados opostos de um paralelogramo são paralelos, e estão apontando para o mesmo lado. Então, se essas duas setas têm mesmo comprimento, têm mesma direção e mesmo sentido, então é porque esses dois vetores são iguais. Certo? De maneira que, se eu vou somar U com V, eu posso escolher para ser U, para V, eu posso escolher ser AD ou CBC. Vai depender do que der certo aí, na soma, né? Do que servir para somar. A mesma conclusão a gente pode tirar sobre AB. AB e DC. Né? AB e DC são dois segmentos que têm mesmo tamanho, são paralelos, tudo isso porque são lados opostos de um paralelogramo, e as duas setas estão apontando para o mesmo lado. Portanto, esses dois vetores aqui, AB e DC, são iguais. E aí eu posso simplesmente trocar a representação de U ou V pelo que for conveniente. Então, aqui seria V, e aqui é U. Resumo da ópera. Se eu fizer U mais V, de novo, se eu vou somar, eu posso escolher qualquer representante. Então, no caso aqui, o que vai me permitir somar usando o que a gente definiu é escolher como sendo AB para U e BC para V. O resultado vai dar AC, que é essa diagonal aqui. E se eu quiser somar ao contrário, se eu quiser trocar de ordem, V mais U, usando a forma que a gente definiu, a gente tem que usar os outros representantes, né? Que são AD, representante de V, e DC, representante de U. Então, isso vai dar AC do mesmo jeito. Então, como deu igual, a conclusão que a gente tira é que U mais V é igual a V mais U. Tá? Deu para entender direitinho essa coisa da representação? Isso é o que permite trabalhar com vetores ser uma coisa fácil. É o fato de que você sempre pode trocar a seta que representa aquele vetor por uma outra que tenha o mesmo comprimento, direção e sentido e que permita você visualizar melhor a situação. Então, você sempre pode fazer isso. Tá ok? As outras duas propriedades são a A3 e a A4. Eu vou resolver só a A3 e falar alguma coisa sobre a A4, mas a A4 vocês tentem fazer de exercício. Tá? Eu acho que essas demonstrações não tem no livro, mas é interessante você tentar visualizar. Tá? Então, como é que a gente mostra que o vetor nulo ele é o elemento neutro da adição? Ou melhor dizendo, como é que a gente mostra que a adição tem um elemento neutro? A gente vai fazer o seguinte. Então, seja o vetor representado pelo segmento, pela seta AB, e o vetor nulo, a gente sabe que ele é representado pelas setas, né, que a origem e a extremidade são iguais. Então, eu vou botar ela como sendo B. E aí, vamos somar. Quanto é que vai dar U mais o vetor nulo? U mais o vetor nulo vai dar AB mais BB. Né? E aí, usando o que a gente acabou de ver, né? Eu vou compor esses deslocamentos, eu vou de A para B e depois eu vou de B para B. Então, no fim das contas, o deslocamento foi só de A para B, que é exatamente igual a U. Portanto, qual é a conclusão que a gente tira? É que a adição de vetores ela tem um elemento neutro, e o elemento neutro da operação de adição, como eu coloquei lá no enunciado, é o vetor nulo. Tá?
Uma outra pergunta que a gente poderia fazer em outro contexto era se existem outros elementos neutros, e aí a resposta seria não, mas vamos deixar isso para lá para a gente não perder muito tempo com besteira. Tá? Então, a adição de vetores tem um elemento neutro, e esse elemento neutro é o vetor nulo. E a última propriedade, tá? A única coisa que eu vou deixar aqui de observação para vocês, e aí tentem fazer a mesma demonstração, verificar que isso é de fato o oposto de um vetor, seguindo a adição, né? Ou seja, que o vetor que eu vou colocar aqui, ele de fato, se eu somar com U, ele vai dar zero, é você observar que o vetor oposto, como eu coloquei no enunciado, é o vetor oposto, como eu defini no começo da aula, né? Que é aquele vetor que tem mesmo comprimento, direção, mas aponta para o outro lado. Então, esse vai ser o vetor oposto. Esse vai ser o vetor que eu somo com o vetor U e dá zero, tá? Tentem verificar isso. Em outras palavras, se o vetor U é definido por AB, pela seta AB, e o vetor menos U vai ser quem? E o que é que eu vou encontrar depois que eu somar? Tá bom? Diga, alguém Professor, levantou a mão, mas não está aparecendo. Diz, Márcio. no caso, o vetor menos U seria o vetor BA, e quando Isso. fizesse a soma, resultaria no vetor AA, Exato. que é o vetor Exato. nulo. Aí escreva isso direitinho. Foi o que eu tinha colocado aqui, não foi que cadê o aqui, né? O oposto de U, né? O oposto, o vetor oposto, ele é aqui, né? Menos AB é BA. Então, o oposto de AB é BA. E aí, quando eu somo com o oposto, quanto é que vai dar? Escreve isso aí direitinho depois, mas é exatamente isso. Tá bom? Então, acaba que está verificado também que todo vetor tem um oposto aditivo, ou seja, tem um vetor que o cancela através da soma. Ok? Tem uns exercícios aqui que eu acho que dá para a gente fazer, mas eu acho que eu vou fazer o seguinte: ao invés de fazer, eu vou sugerir que vocês deem uma olhada e tentem resolver e tragam dúvidas, porque eu acho que vai ser mais razoável, vai ser melhor. Tá? Então eu não vou resolver não, eu vou passar depois para vocês olharem. Por hora, vamos para a próxima operação. Se der tempo, no final a gente faz. Eu ia fazer, mas eu acho que vai ser mais ilustrativo, se vocês fizerem. Vamos lá. A outra operação que a gente vai ver é a chamada multiplicação por escalar. Tá? E o que é multiplicar por um escalar? É você pegar um vetor e multiplicar por um número. Tá? E aí vocês já devem imaginar o que é que essa operação vai fazer com o vetor. Né? Então, se eu pego um vetor e multiplico por 2, vocês já devem ter visto alguma coisa relacionada a isso, que o que isso vai fazer é dobrar o tamanho do vetor, mantendo o sentido para o qual o vetor está apontando. Já se eu multiplicar por menos 3, por exemplo, você espera o quê? Que o vetor ele aumente de tamanho 3 vezes, mas que ele comece a apontar para o lado contrário, porque eu multipliquei por um número negativo. Então, a essência da multiplicação por escalar é exatamente essa. É que se eu tenho um vetor e eu multiplico ele por um número, então, no fim das contas, né, sei lá, se aqui é U, e esse outro vetor aqui tem a mesma direção que U, mesmo sentido, mas o dobro do tamanho, ele é o vetor 2U, né? Ele tem o dobro do tamanho. Já se eu fizer a mesma multiplicação por menos 2, por exemplo, eu vou ter o mesmo dobro de tamanho, só que agora apontando para o sentido contrário, tá? Então, essa é a ideia de multiplicação de um vetor por escalar, que a gente vai só colocar de maneira formal aqui, mas sempre lembrando que vamos dizer assim, isso que eu falei aqui agora é o que define, de fato, a operação. A noção intuitiva por trás da multiplicação por escalar é essa. Então, a definição é que se eu tenho um vetor V, é um vetor, e
alfa é um número real, que eu vou chamar de alfa. Então, o produto de alfa por V, que a gente vai indicar por alfa vezes V com um pontinho, ou até mesmo sem um pontinho, se a gente quiser reduzir um pouquinho mais aí a notação, não vai causar muitos problemas a gente fazer isso, né? Alfa V, sem um pontinho, é o vetor que é dado da seguinte maneira. Primeiro caso só que a gente precisa tratar diz respeito ao caso do vetor ser zero ou o escalar ser zero. Então, se U é o vetor nulo ou alfa é o número real zero, então alfa V é o vetor nulo. Lembrando que o resultado da multiplicação por escalar é sempre um vetor. Ok? E o pior é que eu estou trocando aqui, V com U, né? Peraí, aqui é U, não, aqui é V. Perdão. Se V é o vetor nulo ou alfa é o número real zero, se uma dessas duas coisas acontecerem, então o produto vai ter que dar como resultado o vetor nulo. Tá? Já se nenhum desses dois for zero, tá? Se V não é o vetor nulo e alfa não é o número real zero, então quem é o vetor alfa V? O vetor alfa V é o vetor que tem três propriedades importantes. Né? Essas três propriedades vão resumir o que eu disse acima, a respeito do tamanho e do sentido. Tá? Então, a primeira propriedade é que alfa V é paralela, é um vetor que é paralelo a V. Tá? Então, a seta alfa V, né, a seta que representa alfa V, vai estar numa reta paralela à seta que representa V. Segunda propriedade diz a respeito do sentido. E a questão é que se eu multiplico por um número positivo, o sentido é preservado, ou seja, o vetor continua apontando para o mesmo lado. Se eu multiplicar por um número negativo, ele muda de sentido. Então, se alfa for positivo, alfa V tem mesmo sentido que V, e se alfa menor do que zero, alfa V tem sentido contrário ao de V. Então, se eu multiplico por um número negativo, continua apontando para o mesmo lado. Se multiplicar por um número negativo, aponta para o outro lado. A última propriedade vai fazer aquela coisa do tamanho, né? Se eu multiplicar por 2, dobro o tamanho. Se eu multiplicar por menos 2, dobro o tamanho do mesmo jeito, né? O tamanho sempre multiplica pelo módulo do número que eu coloquei lá multiplicando. Então, a norma do vetor alfa V, tá? Perceba aqui a utilização das duas barrinhas para explicitar que o resultado da conta alfa vezes V é um vetor, tá? Então, o produto, a norma de alfa V vai ser o módulo de alfa multiplicado pelo comprimento do vetor V. Tá? Então é isso. Se eu multiplico por 2, o tamanho do vetor 2 vezes V vai ser módulo de 2 vezes o tamanho de V. O módulo de 2 é 2, então vai ser 2 vezes o tamanho de V. Já se eu multiplico o vetor por menos 2, o tamanho do vetor menos 2V vai ser módulo de menos 2 vezes o comprimento de V, ou seja, vai ser 2 vezes o comprimento de V. Tá? Então, se eu multiplico um vetor por um escalar, o comprimento do vetor vai sempre multiplicar pelo módulo desse escalar. Ok? E assim como a adição, a multiplicação por escalar ela tem umas propriedades bem boas, tá? Que vão permitir a gente fazer muita coisa legal.
E as propriedades são, deixa eu pegar minha fila aqui. Não tem problema não. Então, as propriedades são... Então, vamos colocar aqui a primeira, a propriedade da multiplicação por escalar. Número 1, diz respeito a como a multiplicação por escalar se comporta com relação à soma, tá? Então, no fim das contas, essa propriedade 1, ela vai se desdobrar em duas, né? Que dizem o seguinte, que se eu fizer o produto do escalar alfa pela soma dos vetores U mais V, eu obtenho como resultado... Deixa eu conferir uma coisa aqui. É isso mesmo. Eu obtenho como resultado alfa vezes U mais alfa vezes V. Então, a gente distribui o produto entre os elementos da soma, né? Como a tia do colégio diz, né? A gente faz o chuveirinho, né? Então, se eu tenho um número que multiplica uma adição de vetores, o resultado vai ser igual a se eu multiplicar esse número por cada um dos vetores e depois somar. Ok? A segunda propriedade também é parecida com essa primeira, só que agora, ao invés de relacionar com a adição de vetores, a gente relaciona com a adição de números reais. Então, se eu tenho uma soma de números reais aqui, alfa mais beta, e eu vou multiplicar, né, o resultado disso vai ser um escalar, e aí eu vou multiplicar esse escalar por um vetor V. Então, o que acontece é o mesmo que aconteceu antes. Essa multiplicação, ela distribui dentro da soma de escalares também. E aí o resultado vai ser alfa vezes V mais beta vezes V. Tá? Essas duas propriedades, elas são conhecidas como distributividades da multiplicação por escalar com relação à adição. A primeira é a distributividade da multiplicação com relação à adição de vetores, e a segunda é a distributividade da multiplicação com relação à adição de escalares. Ok? Se você olha todas essas propriedades de trás para frente, né, a gente conhece isso como colocar em evidência, né? Então, se a gente lê essas expressões de lá para cá, né? Se eu tenho alfa multiplicando U e alfa multiplicando V, eu posso colocar o alfa em evidência. E se eu tenho V, alfa multiplicando V e beta multiplicando V, eu posso também colocar o V em evidência. Ok? Então, a gente tem essas duas propriedades aí. Próxima propriedade, se eu não estiver enganado... Calma que eu vou achar. Diz respeito à mudança de ordem, né? No fim das contas, essa é uma propriedade que ela associa a multiplicação de números reais à multiplicação por escalar, que é o seguinte, diz que se eu tenho alfa, que multiplica beta V, tá? Eu posso efetuar essa conta dessa forma aí, né? Primeiro multiplica beta por V, vê o resultado, e depois multiplica por alfa. Ou eu posso fazer isso de outra forma, que é o quê? Multiplicando primeiro alfa por beta, e depois multiplicando o resultado por V. Tá? Que é a famosa associatividade da multiplicação por escalar. No fim das contas, a gente não precisa se preocupar tanto com isso, tá? Mas um detalhe importante que a gente tem que ter em mente aqui é que observar que essa operação ela está relacionando a multiplicação por escalar com a multiplicação de números reais. Basta você observar aqui nos símbolos que a gente usa o mesmo símbolo para as multiplicações, né? Mas aqui desse lado direito, a gente tem aqui esse primeiro produto, ele é uma multiplicação de números reais. Enquanto que essa multiplicação aqui, que vem depois, é uma multiplicação
por escalar, uma multiplicação de um vetor por um escalar, né? São dois produtos diferentes, onde a gente utiliza o mesmo símbolo, tá? Mas por causa dessa propriedade, a gente não precisa se preocupar tanto com diferenciar qual é o símbolo de multiplicação por escalar e o de multiplicação por números reais, porque tudo vai funcionar bem. Essas duas operações, elas se combinam bem por causa dessa propriedade, tá bom? Então, é outra propriedade aí, muito importante da multiplicação por escalar. E a última propriedade, mais simples, e ela diz respeito a um elemento neutro da multiplicação por escalar, né? Diz que se eu tenho um vetor qualquer, existe um número que multiplicado por esse vetor vai dar o mesmo vetor. E esse número a gente já sabe que é o número 1. A gente espera que seja esse número aí, tá? Precisaria de um cuidado e verificar que, de fato, isso é verdade, né? Mas a propriedade é que existe um número real que funciona como elemento neutro da multiplicação por escalar, e esse número é o número 1. Ok? Essas são as 4 propriedades. Eu não vou demonstrar elas não, porque elas têm uma carga de dificuldade um pouquinho maior e vai fazer a gente perder um bocadinho de tempo. Então, eu vou deixar elas passar batido, tá? Mas são fáceis de absorver, porque são propriedades bem parecidas com as que a gente tem da multiplicação de números reais, né? Beleza. Uma informação a mais, assim, só para adiantar o que é que vocês vão ver depois de geometria analítica, é que quando a gente tem um conjunto de coisas, com duas operações definidas, de adição e multiplicação por escalar definidas, tá? Então, quando a gente tem um conjunto com duas operações desse tipo definidas e que satisfazem operações com as mesmas propriedades das que a gente acabou de ver, né, que são de A1 até A4 e M1 até M4. Quando a gente tem um conjunto com essas operações satisfazendo isso, a gente chama esse conjunto de... chamamos de espaço vetorial, tá? Por que da importância dessas operações, dessas operações com essas propriedades, para que a gente ganhe um nome quando a gente consegue fazer isso, né? E um nome que associa diretamente a vetor. É porque quando a gente tiver um conjunto, né, que tem essas operações, ou melhor dizendo, quando a gente tiver um espaço vetorial, a gente vai poder fazer muitas das coisas que a gente vai ver aqui em geometria analítica, mesmo não tendo um mecanismo visual muito bom para isso, tá? Então, a gente vai poder falar em coordenadas dos elementos desse conjunto, a gente vai poder falar em base, a gente vai poder falar em ângulo, a gente vai poder falar em muita coisa que a gente vai falar aqui, a gente vai poder passar para esses conjuntos, simplesmente por quê? Porque esses conjuntos têm essas operações com essas propriedades. Então, é como se fosse assim, o começo de tudo que a gente vai fazer daqui para frente depende única e exclusivamente dessas duas operações, certo? Essas duas operações são tão importantes que quando um conjunto tem elas, automaticamente aquele conjunto vira o que a gente vai fazer aqui, de geometria analítica. Então, a gente pode pensar naquele conjunto como um conjunto de vetores também, assim como o que a gente está tratando aqui. Exemplos de conjuntos que têm essas operações podem ser, por exemplo, conjunto de polinômios até um determinado grau. Por exemplo, a gente pode definir o que é a soma de dois polinômios e o que é multiplicar um polinômio por um escalar. A gente pode pensar também em conjuntos de matrizes, por exemplo, fixado um tamanho, certo? Então, fixado um tamanho, a gente pode definir o que é a adição de matrizes e o que significa multiplicar uma matriz por um escalar. E aí a gente vai ter essa mesma coisa, com as mesmas propriedades, tá? Uma série de outras coisas
vão se enquadrar nesse quesito. Tá? Então, semestre que vem, se vocês forem bem em geometria analítica, claro, vocês vão ter a oportunidade de ver outros conjuntos diferentes que têm essas operações e vão observar que, por causa dessas operações, a gente consegue fazer geometria analítica com esses conjuntos também, né? Mas a disciplina vai ser de álgebra linear, vocês vão ver mais para frente e tranquilo. Tá? Só para dar uma introduzida. Ok. Então, essas são as propriedades da adição e de multiplicação por escalar. Tá? Tudo isso que a gente fez aqui foi só tomando como base o caráter geométrico, né? Mas a gente viu também no começo da aula passada que, dado um vetor, a gente sempre pode associar a ele um par de coordenadas que a gente obtém fazendo o quê? Coloca esse vetor com origem na origem do sistema de coordenadas e observa a extremidade, as coordenadas da extremidade aqui, né? x0, vou chamar de A e B. Então, a gente diz que U tem coordenadas A e B nessa situação. Será que a gente pode usar essas coordenadas para fazer soma? Tá? E a questão é que sim, a gente pode, e vai fazer da seguinte maneira, através dessa proposição aqui, que diz o seguinte, diz que se U tem coordenadas A1, B1, e V tem coordenadas A2, B2, então, primeiro, eu posso somar U com V usando as coordenadas, tá? O resultado da soma de U com V vai ser um vetor, assim como a gente definiu antes, tá? Isso não é uma outra definição, mas bate. Então, as coordenadas do vetor soma vão ser obtidas justamente somando as coordenadas de U e V. Então, vai ficar A1 mais A2, B1 mais B2. E se eu quiser multiplicar U por um escalar alfa, por exemplo, alfa vezes U, o resultado dessa conta vai ser alfa vezes A1, alfa vezes B1. Em outras palavras, se eu quero somar, eu somo as coordenadas. Se eu quiser multiplicar por um escalar, eu pego esse escalar e multiplico dentro das coordenadas. Ok? E a verificação de que a gente pode fazer isso dessa forma é bastante simples. É só você observar o seguinte. Vou fazer só uns esboços aqui, tá? Não vou fazer a demonstração formal não, mas observe o seguinte. E se eu tenho um vetor aqui, vou botar a setinha bonitinha, vetor U, vetor V, vou botar U como sendo de baixo para facilitar. U e V. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer aquela mesma construção que eu fiz antes, né, de completar o paralelogramo. Aqui assim. Fechei aqui o paralelogramo. Então, se aqui é V, aqui também é V, porque tem mesmo comprimento, direção e sentido. Então, aqui é V. E aí a gente observa o seguinte. Se aqui, ó, as coordenadas de V, vou botar aqui só em amarelo para... Se aqui eu tenho as coordenadas de V, né? Quem são as coordenadas de V que eu botei ali em cima? São A2 e B2. E as de V são... As de U são A1 cadê? A1 e B1, a gente observa que quem vão ser as coordenadas de U mais V? U mais V está aqui, né?
U mais V está aqui. Então, se aqui mede... Eita. Se aqui mede A2, quando eu translado V aqui para a direita, daqui até aqui mede A2 também. Portanto, essas coordenadas aqui que eu vou colocar em verde, coordenada X aqui, vai ser exatamente A1 mais A2. Da mesma forma, vai acontecer aqui em cima. Né? Aqui eu tenho B1, né? Então, se eu passar a partir de B2 e colocar esse B1 aqui em cima, né, que é o que está... Eita, ao contrário, peraí. Aqui eu tenho B2, e aí o que acontece é que a partir de B1 aqui eu coloco B2 aqui para cima. Então, vai parar aqui em cima. Então, esse ponto aqui é o B1 mais B2, né? E, portanto, as coordenadas do vetor U mais V, que está em azul, são A1 mais A2, B1 mais B2. Assim como a gente colocou lá na expressão. E, com relação à multiplicação por escalar, vai ser uma coisinha similar. Deixa eu colocar aqui. Um eixo. 2 eixos. E aí, eita, deixa eu botar um pouquinho mais para cá. E aí, o que é que vai acontecer? Se eu tenho aqui um vetor, vou botar assim, e aí eu multiplico por alfa, né? Se eu chamar esse aqui de U, e aí eu multiplicar esse vetor por um alfa, e aí por uma questão prática, vamos imaginar que alfa aí é maior do que 1, e a gente está aumentando o vetor, né? Se eu multiplicar por um vetor que aumente, né? O alfa U, vem parar mais ou menos aqui assim. O que é que a gente observa? Que aqui a gente tem dois triângulos semelhantes, que são eles. Esse triângulo aqui, deixa eu botar pontilhado que fica melhor. Esse triângulo aqui, que envolve aqui o vetor U, e esse outro triângulo aqui, que envolve o vetor alfa U. Né? Esses triângulos são semelhantes, porque eles têm um ângulo em comum aqui, é um ângulo em comum aos dois triângulos, e os dois têm um ângulo reto. Tá? Portanto, os lados opostos aos ângulos congruentes vão ter medidas proporcionais, o que significa que U é proporcional. O que significa dizer que esse tamanho aqui e esse vão ter uma diferença de tamanho proporcional a esse aqui. A esses dois aqui. Então, se aqui mede norma de U, o comprimento do maior ali a gente sabe também que é módulo de alfa vezes norma de U. Tá? Então, se a coordenada de U é A1, né? Então, se a gente usar razão e proporção aqui, né, a norma de U dividido por módulo de alfa vezes a norma de U tem que dar igual a A1 dividido por essa parte aqui que a gente quer descobrir quem é, né? Então, eu vou chamar de X aqui. Se a gente fizer a conta aqui direitinho, aí corta aqui norma de U com norma de U, fica só que X
é módulo de alfa vezes A1. E aí vem a questão que aqui a gente usou, que o alfa deixou o vetor apontando para o mesmo lado do U, né? Então, o alfa aqui, no caso, seria positivo, então a expressão ficaria só com alfa mesmo. Em outras palavras, a coordenada x do vetor alfa U é alfa vezes A1. Se eu fizer a mesma análise agora envolvendo as coordenadas y, né, comparando esses triângulos aqui de cima, eu vou concluir também que a segunda coordenada é alfa vezes B1. Em outras palavras, multiplicar por escalar em coordenadas é multiplicar o escalar pelas coordenadas. Ok? Isso foi só para dar uma ideia, tá? Qualquer dúvida, dá uma olhada no livro que ele faz com mais cuidado, com mais detalhe. A gente está mais preocupado com o caráter operacional. E um detalhe importante é que a gente pode usar essa maneira de somar e multiplicar para verificar todas as propriedades que a gente viu lá atrás. E aí eu posso até deixar de exercício para vocês, vale a pena fazer, né? Verifique, vou botar aqui em vez de exercício, verifique as propriedades usando essa soma e multiplicação por escalar em coordenadas. Então, imagine que a gente definiu o vetor pelas coordenadas, e aí como é que a gente mostra que a soma e a multiplicação por escalar vão respeitar aquelas propriedades? É só fazer a continha e ver que dá certo. Eu acho não, o Reis e Silva, ele faz seguindo essa linha, tá? Mas a gente fez seguindo outra. Ok? Beleza. Então, agora a gente já sabe somar, multiplicar, sabe fazer isso em coordenadas. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Não, estou não. Então, vamos fazer alguns exemplos para fixar essa coisa de adição e multiplicação por escalar. Algumas aplicações também que envolvem esses conceitos. A primeira é a que o Reis e Silva trata aqui na seção 2.5.3 a respeito do ponto médio, que é a seguinte. Eu vou aproveitar e vou usar essa para introduzir a soma de ponto com vetor que eu ia falar e esqueci, e a gente fala agora. Então, primeira aplicação é que eu vou botar em um termo aplicado, depois a gente desenvolve uma fórmula relacionada a isso, né? Então, dados A igual a menos 1, 3, e B igual a 7, menos 5. Encontre as coordenadas do ponto M médio do segmento AB. Bom? Então é um problema bem simples, né? Eu tenho um segmento e eu quero saber quais são as coordenadas do ponto médio. Tá? Então vamos colocar isso aqui. Aqui o segmento AB. Eu acredito que não seja dúvida para ninguém o que é o ponto médio, tá? Mas só para lembrar aí que o ponto médio de um segmento
é um ponto do segmento que divide ele em duas partes de mesmo comprimento. Tá ok? Então, o ponto médio é um ponto que divide o segmento em duas partes de mesmo tamanho. Tá? Devem existir várias maneiras de fazer essa conta. Tá? Vocês devem ter visto algumas delas na escola também, quando vocês viram geometria euclidiana, coisas do tipo. Tá? Mas a gente pode resolver isso de uma maneira bem simples usando vetores. Tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é que a gente não sabe quais são as coordenadas de M e são elas que a gente quer descobrir. Então, vamos começar chamando M de XY. E a ideia é descobrir quem é X e quem é Y. Tá? Então, como é que a gente pode resolver isso? Eu vou fazer aqui de uma maneira, mas eu sugiro que vocês pensem em outras maneiras de tentar resolver, baseadas na que eu fiz, porque existem várias. Tá? Então, a maneira que eu vou fazer é a seguinte. É você observar que, vou até escrever aqui, note que, se eu pensar aqui no vetor AM, ele tem algumas propriedades que eu posso usar de comparação com relação ao segmento AB, ao vetor AB. Né? Então, o vetor AM, que eu vou colocar ele aqui na figura, ele tem algumas propriedades relacionadas ao segmento, ao vetor AB. Né? Então, se a gente olha aqui para o vetor AM e para o vetor AB, eu desenhei a partir de M só para você imaginar como se ele estivesse por trás, tá? Bora. Ele está passando por baixo do vetor em azul. Então, Então, qual é a relação entre o vetor AM e o AB? Né? O que a gente observa é que AM ele é um vetor que é paralelo ao vetor AB. Né? Os dois vetores estão dispostos em uma mesma reta, portanto, são paralelos. Eles estão apontando para o mesmo lado. E aí a questão é que o vetor AB ele tem o dobro do tamanho de AM, porque M é o ponto médio, né? Então, note que AM tem... Eita. Só um segundo, tá? Tem mesma direção. Mesmo sentido. E metade do comprimento de AB. Tá? Então, o que é que isso me diz? Se tem a mesma direção, mesmo sentido e metade do comprimento, então é porque AM é igual a 1/2 multiplicado por AB. Porque é isso que a multiplicação por escalar faz, né? Ela aumenta ou diminui o tamanho a depender do escalar que você coloca. Então, se eu multiplico por 2, eu dobro o tamanho. Se eu multiplico por meio, eu divido o tamanho na metade. Tá ok? Diga aí quem foi que levantou a mão que desapareceu aqui. Foi Márcio. Diga aí. É porque eu pensei em uma forma, mas acho que nem vai ter como. Eu pensei, teria como a gente fazer o vetor AM somado com o vetor BM e mostrar que ele é nulo, logo ele é o ponto médio. Como é que você ia fazer a soma? Então, aí como a gente pegou o vetor AM. Ah, não, calma. Na verdade, eu entendi agora qual é o problema. O problema sério do que você está dizendo é que a gente não quer mostrar que é o ponto médio. A gente sabe que é o ponto médio. A gente quer saber quem são as coordenadas dele. Entendi. Entendeu?
Então, a gente sabe, de fato, a soma de AM com BM vai dar zero, porque M é o ponto médio. Mas você pode usar isso também para encontrar as coordenadas. Tente fazer depois, tá bom? Vai ficar uma coisa bem parecida com o que eu estou fazendo aqui, só que seguindo outra linha. Né? Ao invés de escrever que AM é um meio de AB, você está escrevendo que AM é igual a BM. Desculpa, é igual a MB. Ou melhor, que AM mais BM dá zero. Então, você vai fazer a mesma conta e vai chegar nos mesmos x e y, provavelmente. Tá bom? Aí, agora, vamos continuar. Então, a gente já tem aqui uma relação entre AM e AB, né? E a gente tem as coordenadas de A a B, faltando só a de M. Então, tudo que a gente precisa fazer agora é colocar isso aí dentro e tentar descobrir quem são x e y. Então, vamos lá. A gente já sabe quem é A e quem é B, né? Então, como... Vou colocar aqui para baixo, só para ajudar na conta. A é menos 1, 3. E B é 7, menos 5, não é isso? Acho que é isso. Então, lembra que a gente chamou M de XY, né? Então, AM, a gente viu na aula passada, que é M menos A, com coordenadas, né? Então, vai ficar x menos 1, x mais 1, y menos 3, e AB, que é a outra lado direito aqui que a gente vai precisar, é igual a B menos A, que vai ser 7 menos 1, 7 mais 1, 8, e menos 5 menos 3, menos 8. Então, tá aí as coordenadas do que eu tô querendo. Só que aí, veja só, AM é igual a metade de AB, ou seja, x mais 1, y menos 3, é igual a 1 meio de 8 menos 8. E aí, como é que eu multiplico 8 menos 8 pelo escalar meio? Eu passo esse escalar meio em cada uma das coordenadas, né? Então, vai ficar x mais 1, y menos 3, é igual a 4 menos 4. Então, eu tenho essa igualdade aí. Mas aí, quando é que eu digo que dois vetores são iguais através das coordenadas? Ora, dois vetores são iguais quando os pares de coordenadas são os mesmos. Ou seja, x mais 1 é igual a 4, y menos 3 é igual a menos 4. Portanto, da equação de cima eu tiro que x tem que ser 3 e y tem que ser menos 4 mais 3, menos 1. Então, tá aqui as coordenadas do ponto médio. O ponto médio do segmento AB desse problema é o segmento 3, menos 1. Tá? Essa não é a única forma de fazer, né? Tem um jeito que Márcio propôs aí. Você podia também observar que AM é igual a MB e tentar fazer a mesma avaliação para encontrar X e Y, tá certo? Mas a ideia central é você entender a propriedade geométrica, né? Você conseguir incluir os vetores aí dentro do meio e aí observar que você pode fazer as contas com as coordenadas, né? Veja que a gente não precisou usar nenhuma propriedade geométrica macabrosa ou alguma construção, não. Bastou fazer essa associação de vetores e usar as coordenadas e virou uma continha, né? Resolver duas equações de primeiro grau. Tá? Uma outra forma de resolver isso, que eu vou falar aqui para vocês brevemente, é você utilizar a soma de ponto com vetor. Isso não é exatamente uma operação nova, tá? Inclusive, eu não vou nem passar a propriedade, mas ela é uma maneira um pouco interessante de visualizar, de visualizar certas situações.
Tá? O que significa a soma de um ponto com vetor? A gente acabou de ver aqui que se a gente tem um vetor U igual a AB, tá? Em coordenadas, essa expressão é coordenadas de B menos coordenadas de A. Então, somar um ponto com vetor para a gente aqui vai ser equivalente a passar esse A que está subindo para o lado esquerdo somando. Tá ok? Então, quando acontece de U ser igual a B, a gente pode escrever também que B não. Isso, que B é o resultado da soma de A com U. Tá? É como se eu estivesse passando esse A para o lado esquerdo da igualdade. O que é que isso representa, né? Então, dizer que B é a soma de A com o vetor U, observem que é equivalente a dizer que U é o vetor AB. Em outras palavras, quer dizer que se eu coloco aqui o ponto A, coloco aqui o vetor U, após fazer esse deslocamento a partir de A, o resultado que eu vou obter é o ponto B. Tá? Então, somar um ponto com um vetor é equivalente a efetuar um deslocamento a partir de um ponto. Certo? Então, somar U com A significa, partindo de A, se eu andar o vetor U, eu vou chegar em quem? Eu vou chegar no resultado da soma. Tá certo? Então, essa expressão aqui, B igual a A mais U, ela é equivalente à expressão U igual a AB. Tá? Essas duas expressões, elas dizem a mesma coisa. Tá? A única diferença é que a de cima ela tem uma utilização prática no que diz respeito a coordenadas. Né? Ela funciona muito bem em coordenadas e ajuda a resolver algumas situações. Tá bom? Então, somar um ponto com um vetor é exatamente isso. E aí eu pergunto, como é que a gente pode resolver esse problema que a gente acabou de resolver usando essa ideia de ponto com vetor? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode observar que a gente chega em M se a gente partir de A e se deslocar na direção, sentido e comprimento do vetor AM. Né? Isso vai dar outra forma de resolver o problema. Só que isso me diz que, lembra que AM é metade de AB, porque M é o ponto médio. Então, isso me diz que M é igual a A mais metade de AB. E aí, colocando as coordenadas de A, as coordenadas de B, e fazendo a conta aí, a gente chega exatamente nas coordenadas do ponto M. Tá? É outra maneira de resolver esse problema aí. E eu vou usar essa maneira para desenvolver o caso geral. Tá? Qual é o caso geral desse problema? É o seguinte. Se A tem coordenadas XA e XB, não, e YA, desculpa, e YA, e B tem coordenadas XB e YB, então, aí deixa eu jogar essa figura aqui para baixo. Aqui. Então, aí vamos fazer a conta, né? M, como a gente acabou de observar, M é igual a A mais metade de AB, né? Só que aí eu tenho que A tem coordenada XA, YA, mais metade de AB tem coordenadas B menos A, então vai ficar XB menos XA, YB menos YA. E aí, a gente fica com XA... Eita. Fica com
XA, YA, mais, aí a multiplicação por escalar entra nas coordenadas, né? Então vai ficar XB menos XA sobre 2, YB menos YA sobre 2. E quando for somar, soma coordenada a coordenada. E aí fica XA mais XB menos XA sobre 2, YA mais YB menos YA sobre 2. E aqui, quando somar direitinho, né, vai ficar XA é igual a 2XA sobre 2. Quando subtrair, vai ficar XA mais XB sobre 2, YA mais YB sobre 2. Então, essas são as coordenadas do ponto médio, né? Então, no fim das contas, encontrar o ponto médio é tirar a média das coordenadas. O ponto médio do segmento AB é XA mais XB sobre 2, YA mais YB sobre 2, tá? Que é exatamente a fórmula que tem lá no livro para encontrar o ponto médio de um segmento. Tá ok? Com relação a essa parte que a gente acabou de ver, eu vou sugerir para vocês darem uma olhada lá no Reis e Silva. Nos exercícios que estão na página, deixa eu achar aqui a página. Operações. Na página 28 até a página 30, tá? Próximo assunto que a gente vai ver é produto escalar, começa exatamente nessa página 30, então dê uma olhada nesses exercícios, façam alguns aí para ver, com exceção das partes que a gente não viu, tem umas aplicações aqui que a gente não viu, que são relacionadas a deslocamento, a vetor resultante, a gente não viu essas coisas, então não precisa passar por essa parte, tá? E no Paulo Interli, que é aquele da cesta de basquete, deem uma olhada não só nos exercícios que tem para fazer, nos exercícios propostos, mas também nos exercícios resolvidos dessa parte de operação com vetores, né? Os exercícios propostos, eles começam a partir da página 13 até a página 16. O bom desse livro é que os exercícios têm resposta, então vocês podem ver se vocês estão fazendo certo ou não. E também, cadê vetores no plano, blá, 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 blá. Nos exercícios da parte de, aqui, problemas propostos. A partir da página 38 até... Ele mistura a parte do plano e do espaço, mas ele divide. Eu acho que a parte do plano acaba em... Deixa eu achar aqui. Em 23, na página 40. Pronto, até a página 40 dá para dar uma olhadinha, tá? Então, dê uma olhadinha nesses exercícios, tá? Tentem fazer, vejam como é que vocês desenrolam. E é isso, tá? Na próxima aula a gente vai ver só mais algumas coisinhas relacionadas à multiplicação por escalar. E a gente começa a falar de produto interno. E aí vocês já começam a ver alguma coisa nova relacionada à geometria analítica. Tá ok? Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Alguma dúvida? Tudo bem, então, vamos fazendo esses exercícios, tá? E aí, próxima aula, se vocês tiverem dúvida, naquele comecinho da aula, na próxima sexta, no caso, que é onde eu dou aula de tarde, mas se puder assistir a aula da noite também, não tem problema, a gente pode tentar
dar uma pensada junto. Ou então, podem levar lá para o grupo, que aí eu e os monitores a gente dá uma olhadinha também, tá ok? Professor, volta aí no caso geral para eu poder tirar foto e copiar, por favor. Aqui? Vou tirar foto. Ok. Pronto, então é isso. Então, boa tarde aí para vocês. Vocês vão ter aula agora, né?